Olá, eu me chamo Adriana e eu estarei apresentando meu PIBIC para o 33º CEMIC da PUC Paraná. Eu sou aluna de Psicologia do Campus Toledo, de Iniciação Científica Voluntária, fui orientada pelo professor Christian, e o título da minha pesquisa é o Planejamento Cultural Selecionista na obra de B.F. Skinner. Quando a gente fala de planejamento cultural, ele se encontra no terceiro nível do modelo de seleção por consequências, que é a cultura, e quando o Skinner apresentou o planejamento cultural como uma proposta, ele foi muito criticado de arregimentar a cultura, eliminar a individualidade das pessoas, mas quando a gente estuda o planejamento cultural a fundo, a gente percebe que, na verdade, o que ele está propondo é uma diversidade planejada. Então surge o nosso problema de pesquisa, que é possível mapear as teses referentes a noções de variação do âmbito de planejamento cultural na obra skinneriana? Então, como objetivo geral, ficou o mapeamento das teses referentes à noção de variação no âmbito do planejamento cultural, dividido em 3 objetivos específicos, que seriam identificar as teses skinnerianas, conceituar as noções de variação e seleção em nível cultural e delinear uma síntese interpretativa dessas teses. A pesquisa ela é de natureza teórico-conceitual e ela foi realizada em 3 etapas. A identificação das teses skinnerianas sobre planejamento cultural, foram elencadas 10 obras do Skinner, conceituação das noções de variação e seleção em nível cultural na obra skinneriana, foram utilizados o termo plan, varia e cult para pesquisar dentro das obras, em relação a planejamento, variação e cultura, e o delineamento de uma síntese interpretativa referente à noção de variação. Então, como resultado dessa pesquisa, o termo planejamento ele apareceu 131 vezes nessas 10 obras, variação apareceu 103 vezes e cultura, aparecendo em todas as obras, foram 1.068 ocorrências. Em relação à discussão da pesquisa, foram elencados 5 tópicos principais que estão presentes no planejamento cultural skinneriano. O primeiro deles é a crítica que o Skinner faz ao modelo de mundo ocidental. Ele traz críticas a vários aspectos, mas principalmente sobre o uso de punição e de reforçadores para controle da população. E isso motiva ele, então, a propor um planejamento cultural. Esse planejamento que ele propõe tem como princípio, como valor primário, a sobrevivência da cultura e, consequentemente, da espécie, que é o que sustenta a cultura, né? E esse valor é o que também faz da base para a teoria moral dele, que é uma ética pragmatista, uma ética da consequência, que então os valores secundários vão derivar desse valor da sobrevivência da cultura e da espécie. O Skinner também apresenta uma proposta política, que ele chama de controle face a face, em oposição à democracia representativa estadunidense, né, da época, que seria uma ideia de uma política com um controle mais horizontal, sem hierarquias de poder. E ele traz a arte e o lazer como reforçadores de uma boa vida. Apesar de elas não estarem diretamente ligadas com a sobrevivência da espécie, elas são importantes porque elas são fonte de criatividade e de variação comportamental. E essa criatividade, essa variação comportamental, elas são ensinadas e aplicadas através da educação, que serve como um instrumento de planejamento e de continuidade cultural. Então, é através da educação que se aplica a variação para que a cultura possa evoluir e ser selecionada novas práticas que são benéficas, então, à espécie e à cultura. Então, como conclusão, a gente tem que a variação é indispensável nos 3 níveis de seleção, na filogênese, a ontogênese e a cultura, e que o planejamento cultural ele não vai eliminar a diversidade. Pelo contrário, ele procura estabelecer contingências que favoreçam a variação para que novas práticas sejam selecionadas de acordo com o valor de sobrevivência. E para trabalhos futuros, eu elenquei estudar a diferença, né, a evolução do que Skinner propõe como planejamento cultural e o Alden Chu, quando ele ainda apresentava uma teoria funcionalista, e o que ele propõe depois de 81 com o modelo de seleção por consequências, que ele passa então a ter um modelo selecionista. E o que isso impacta no desenvolvimento teórico-conceitual da análise do comportamento. Então aqui estão algumas referências. E obrigada pela atenção.